Bem, nós estamos aqui em caráter especial com o diretor do fórum, Dr. Fábio Marques Dias, e ele vai falar um pouquinho sobre a volta do funcionamento do fórum nessa pandemia, tá? Como será o funcionamento agora que vai ser aberto ao público. Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado por nos receber. Nós estamos aqui para dar esclarecimento de que o fórum, que estava sem atividades presenciais, vai passar esta semana e na próxima a ter algum tipo de atividade presencial. Essa primeira semana de agosto ainda foi um trabalho só interno, mas a partir de 31 de agosto até 30 de setembro, o Fórum Estadual passa a ter algum tipo de atividade, não volta à plena atividade, é gradativo, mas nós vamos ter algumas atividades aí no Fórum e disso nós vamos falar hoje. Ô, doutor, e quais serão essas atividades? Vamos lá. O Fórum, ele mesmo fechado, ele continuou dando movimentação a todos os processos que são digitais, virtuais. Ainda bem que a maior parte dos nossos processos em Batatais, vou dizer, na casa de mais de 70%, são digitais. Então, esses processos continuaram a ser movimentados e no estado inteiro foi assim. Eu tenho que agradecer aqui aos funcionários, juízes, promotores que se disponibilizaram de suas casas, usaram os seus computadores, a sua internet para dar andamento a isso. Mas não é só disso que vive o judiciário. O judiciário também tem os processos antigos físicos e tem que fazer algum tipo de atividade presencial. A resolução, a norma agora é que voltam algumas atividades. Primeira coisa que vai votar, os advogados e só eles poderão ir aos fóruns das 13 às 17 horas. O horário diminuiu. Das 13 às 17 vai ter acesso aos advogados ao fórum e ao cartório do juizado. Esses advogados vão encontrar lá cerca de 30% dos nossos funcionários, tirando os funcionários de grupo de risco, que estão lá só para dar movimento nos processos físicos. Então, o advogado procurar processo digital, não adianta ir no fórum. No fórum você vai encontrar pessoas que estão dando movimento nos processos físicos e mesmo nos digitais. Nós, às vezes, precisamos fazer a tal da audiência. As pessoas precisam ir ao fórum. O que tem acontecido hoje? Todas as audiências têm tentado se fazer desta forma que nós estamos fazendo aqui, virtual. O juizado fez, o criminal fez, e é para se manter assim. Todas as audiências que puderem ser feitas da forma virtual vão continuar da forma virtual. O problema são aqueles casos onde não dá para fazer. Um réu preso que está numa penitenciária que não tem, uma testemunha que não consegue fazer esse tipo de acesso. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Se a pessoa tem um celular com WhatsApp, nós estamos conseguindo fazer audiência de forma virtual. Então, abre-se a possibilidade de começar a fazer audiências presenciais, mas só serão feitas audiências presenciais em casos de réu preso, menores presos, casos de família que tem urgência. Então, você só vai ser chamado a ir ao fórum se não teve condições de fazer o virtual e se for algum desses casos realmente urgentes. Fora disso, não vai ter. A pessoa que for ao fórum vai ter que ir de máscara, é obrigatório usar a máscara, ela vai chegar lá, ela vai ter o álcool gel, vai ter o distanciamento e vai ser medida a temperatura. 37,5 mais não entra, e aí não é só os convocados, o juiz, o promotor, o advogado não entra se tiver com essa condição. Entrou, acha o ambiente preparado, pouquíssima gente para a gente poder dar andamento nessas coisas que não deu para fazer no virtual. Vai ser assim até o último dia do mês de setembro. E o senhor vê essas audiências virtuais aí como um benefício aí de celeridade às partes? Os juízes, então, pretendem continuar adotando esse procedimento? Eu acho que isso era uma coisa que viria no futuro. A gente logo ia chegar em 2, 3, 4 anos, a gente já está fazendo isso. A pandemia abreviou, nós tivemos que fazer isso forçosamente. Okay? Existem grandes vantagens. Eu já vi PM depondo de processo quando ele estava no ônibus voltando para casa,
um pedreiro falando de um acidente que aconteceu, ele estava em cima da laje lá, trabalhando, ele parou 5 minutos, não teve que ir ao fórum. Eu tenho casos, minha esposa é juíza, ela ouviu 3 pessoas em 3 estados diferentes no mesmo dia, numa mesma hora. Então, tem vantagens. Mas o ambiente virtual é novidade, nós vamos ter que melhorar isso ainda. Mas eu acho que é uma coisa que vem para agregar. Nós vamos ter uma justiça bem diferente depois dessa pandemia. Ô, doutor, e com relação ao juizado especial civil ou popularmente aí as pequenas causas, como que será o atendimento? Dessa forma também? Vai ter um preparo, um diferencial? Como é que vai ser? A diferença do juizado é que as pessoas não vão no juizado só porque são chamadas igual as testemunhas. Pessoas sem advogados podem ir lá para entrar com a ação. Sem advogado até um valor de 40 salários, a pessoa pode ir lá entrar com a ação. Então lá, essa pessoa vai poder ir, só que ela vai ter que marcar dia e hora. Então ela vai ter que ver o telefone do juizado ou o e-mail do juizado, e aí ela vai lá, eu já vou deixar aqui o e-mail, primeiro o telefone do juizado, 3761-1502. Você vai ligar lá e dizer, eu quero entrar com a ação, já estou com os documentos, eu sei que eu não posso ir ao fórum a hora que eu quiser, eu tenho que marcar dia e hora para isso, eles vão marcar. Se você precisar também, por e-mail, você consegue, o e-mail é batatais@pjsp.jus.br. Por esses 2 meios, você vai entrar em contato com o juizado, marcar o dia e hora para levar a sua reclamação lá. O site do Tribunal de Justiça tem o e-mail de todas as unidades do Estado de São Paulo. Vai ter todas as varas de Batatais, todos os lugares para você fazer esse prévio aí. Ô, doutor, e quais foram as adaptações assim que foram necessárias para essa retomada do atendimento presencial junto ao fórum? Então, diminuímos a quantidade de funcionários por sala, afastamos os grupos de risco. Lá no fórum tem álcool gel na entrada, a gente tem aquelas marcas do distanciamento, né? Não pode ficar perto. Nas salas de audiência vai ter um vidro, assim, como se fosse uma coisa blindada entre as partes. A recomendação, se for fazer uma audiência, não teve jeito, vai fazer no fórum, mesmo no fórum, usar o ambiente virtual, ou seja, a testemunha está numa sala, o juiz está em outra, o promotor está em outra, para que não fiquem todos numa mesma sala, entendeu? É o jeito de começar a voltar sem arriscar para ninguém. Tá, então nesse momento o atendimento no fórum é mais especificamente para os advogados, né? Determinados casos, só que as pessoas comuns terão acesso ao fórum, é mais para os advogados. Agora, fórum liberado para os advogados, para as partes, só se for chamada, você só vai lá se for chamada, e você pode ir no juizado, que você vai fazer às vezes como se fosse advogado, se marcar de hora. Uma coisa a se lembrar, tem pessoas que têm obrigação de ir mensalmente ao fórum, eu tenho que prestar contas todo mês, essas pessoas estão liberadas nesse período de ir. O processo não vai ter nenhuma anotação de que você não foi, porque a gente reconhece que não é para ir. Entendi. Okay? Então, os processos continuam correndo normalmente, então? Os digitais não pararam. Todo mundo conseguia trabalhar de casa, de onde fosse. Os físicos é que deram uma parada e agora a gente retoma. Eu queria falar também 2 coisas aqui. Do Sejusc, que é onde a gente faz as audiências de conciliação, e do cartório eleitoral. Ótimo. Sejusc é parte do fórum estadual. As pessoas vão lá naquela primeira audiência para tentar a conciliação. O fórum reabriu, mas o Sejusc não. Lá não fica gente, não vamos deixar as pessoas fazerem audiências presenciais lá. O que pode acontecer, um advogado, uma parte, pode procurar o Sejusc para tentar uma audiência virtual, como nós aqui. Então, se você tem essa vontade, se o seu advogado quer fazer, você vai entrar em contato com o Sejusc, falar com o meu amigo Paulo, com o Marcelinho lá. O telefone do Sejusc é 3662-2937.
ou pelo e-mail. O e-mail é o melhor jeito de falar com o Sejusc, sejusc.batatais@tjsp.jus.br. De novo, lá no site do tribunal tem o e-mail do Sejusc. Marcando assim, o Sejusc pode tentar fazer a sua audiência de forma virtual. Você vai dar o seu endereço, seu telefone, seu e-mail, de quem você está procurando. O Sejusc vai fazer o que nós fizemos aqui, marcar um dia e hora e pôr essas pessoas para conversar com o mediador, só que de forma virtual. Segunda coisa, o cartório eleitoral. O cartório eleitoral não fica mais dentro do fórum e ele não vai retomar atividades presenciais. Não adianta no eleitoral presencial, nenhum tipo de atendimento vai acontecer lá. Da mesma forma, o eleitoral vai atender de forma virtual. Você vai conseguir pelo telefone do cartório eleitoral e pelo e-mail do cartório eleitoral. Sendo uma característica legal do cartório eleitoral, que o telefone deles lá é também o WhatsApp. Se você colocar o telefone do cartório eleitoral, o telefone fixo lá, que eu vou falar para vocês, você consegue falar pelo WhatsApp com ele. Cartório eleitoral 3661-0193. 3661-0193 é o telefone do cartório eleitoral. E o e-mail zona eleitoral ze022 @TRE-SP-JUS.br. Vocês encontram no site do TRE de São Paulo, mas o legal do eleitoral é que você consegue falar com eles por telefone e por WhatsApp. Eleitoral não faz mais transferência, não diz, eu quero mudar meu título para Batata. Não transfere mais, esse período já passou. Eu preciso de certidão de quitação, certidão de pagamentos, tudo isso você consegue no site do TRE ou no aplicativo do TRE. A única pessoas que conseguem fazer alguma mudança agora de local de votação dentro de Batatais são as pessoas que têm alguma debilidade física, ou que piorou, ou que adquiriu. No site do TRE você consegue falar, estou com esse problema, aquela escola já não me atende, eu queria ir para uma outra. Só essas pessoas conseguem fazer algum tipo de mudança no eleitoral agora. As eleições em novembro, o senhor pensa que de repente pode mudar alguma coisa até lá, ou tudo vai depender aí do andamento da pandemia? Eu não sou mais juiz eleitoral, a juíza até me autorizou a dar esses recados aqui. Mas do que eu acompanho, está marcada. Os mesários, por exemplo, estão sendo intimados, conversados, orientados, tudo de forma virtual. Então, se você receber um WhatsApp de um telefone fixo, preste atenção. Às vezes é alguém do cartório eleitoral querendo falar com você. Datas prorrogadas já. Então, está se dizendo em extensão do horário de votação. Todos esses preparativos de álcool gel, medição, tudo para que o mesário, o eleitor, tenha a possibilidade de votar sem riscos. Nós estamos imaginando uma queda daqui até lá. Se for assim, a eleição vai ocorrer normalmente. O imprevisto vai ter que ser visto se acontecer. Mas, por enquanto, tudo rolando para acontecer. Tá bom, doutor Fábio. Mais alguma coisa, mais algum recado que o senhor queira passar para a população? Olha, eu agradeço mandar a população ficar tranquila que o que a gente pôde fazer de forma remota foi feita, que os seus processos estão andando, o que teve foi uma diminuição desse atendimento, porque era impossível obrigar pessoas a ir ao fórum nesse momento de pandemia, mas que nós já estamos retomando. E quando retomar, tudo volta ao normal, o que tiver represado lá vai andar. Tá bom, doutor. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a vocês. Até mais. Até mais. Bom, este foi o diretor do fórum, doutor Fábio Marques Dias, e ele falou sobre o funcionamento do fórum.